avô e a minha tataravó são de lá, do continente africano, e aqui cada ser humano que tem mar. No barquinho de histórias que eu vou contar. Oi, senhoras e senhores, meninos e meninas! Então, preparado para navegar nas histórias que eu tenho para contar? Ah, mas espera aí. Primeiro, eu vou querer perguntar. Você gosta de ouvir, ler ou contar histórias? Você sabe que as histórias fazem parte da vida da gente, não é mesmo? Olha, se você pensar sobre si mesmo, vai sempre ter uma história para contar. Como surgiu o meu nome? Onde, quando e como eu nasci? Minha família é grande. E de onde veio? Ai, meus avós, bisavós, tataravós, tataravós. Ah, e meu cabelo... Opa, o meu cabelo... Por que ele nasceu assim? E o meu sorriso? Ih, será que o meu sorriso é parecido com o de quem, hein? Nossa, são tantas as perguntas que podem se transformar em grandes histórias. Ah, quem veio primeiro? Os livros ou as histórias? Você sabia que na África Antiga, donos de grandes saberes na comunidade eram as pessoas mais velhas da aldeia, que detinham todo o conhecimento de histórias que eles começavam a contar. Eles arquivavam tudo aqui, ó, na cachola, ou quer dizer, na memória. Eram histórias de vida da aldeia, dos amigos, dos irmãos, das batalhas, das guerras, histórias até para ensinar as crianças, histórias da natureza, dos bichos, histórias inventadas, tudo quanto era histórias. Eram grandes contadores de histórias. Ah, lá na África chamam de griot. Griot? O contador de história. Desde o tempo que inventaram a roda, me conta outra, meu senhor. Me conta uma história, griot. Me conta outra, meu senhor. Me conta uma história, griot. E você, na sua casa, na sua família, na comunidade, onde você mora, você conhece um contador de histórias? Ah, perceba só o quanto nós somos feitos de histórias. Quando nós somos pequenininhos, né? Desde lá da infância, a gente vai, só guardando essas lembranças e de histórias das pessoas que vão criando, que vão cuidando da gente. E tudo isso reforça a nossa educação, o lado afetivo e também os nossos valores, não é? Esse bonequinho aqui tem uma história para contar. Você sabe que esse bonequinho aqui já contou mais histórias do que eu? Verdade! Ele é um grande contador de histórias. E quem contava histórias, com ele, era o meu tio que contava muitas e muitas histórias para sua filha quando ela era criança. E, mais de 40 anos. Tá vendo só? Ele é mais velho do que eu. Muitas histórias para contar. Sabe que os griots, eles costumam reunir muitas pessoas em rodas de histórias. E dizem, tem até histórias em que eles reúnem assim bem debaixo de uma árvore para poder ficar contando essas histórias. Histórias que ensinam, histórias reais, mas também histórias que divertem. Não só as crianças, mas os adultos também. Quer ouvir uma história? Farei o seguinte. Eu
Vou contar uma história de um escritor brasileiro que escreveu, assim, vários livros. Ele escreveu mais de 100 histórias. E uma das histórias que eu vou contar agora pra você é de bichos. Isso, bichos. Toda criança gosta de bichos, não é? Então, eu peguei a história de um livro que ele escreveu. Bichos na África 1. É um livro de Rogério Andrade Barbosa. O escritor Rogério Andrade Barbosa, que escreve várias histórias, fábulas africanas, escreveu essa e que eu vou contar pra você. Vamos à história? Certa manhã, um caçador estava a caminho de um outro povoado em busca de um leão que estava causando verdadeiros estragos. Perto dele estavam ali dois meninos admirando o caçador que passara. Afinal, um caçador carrega consigo grandes amuletos incríveis, dentes de feras pelo corpo, muitos cordões, carrega em suas mãos grandes lanças para se proteger, uma vestimenta incrível. Os meninos admiravam e um deles até falou assim: quando eu crescer, eu quero ser igual esse caçador. Também vou querer essa profissão. E pertinho deles, sem que eles percebessem, ali estava um velhinho fumando um cachimbo, só escutando o que os meninos diziam. Mas parecia um griot. Quando se aproximou dos meninos e falou: mas para ser um caçador profissional, ser um homem de grande prestígio, tem que saber de tudo sobre os animais. Tem que saber a hora em que eles acordam, que eles vão para a mata para comer e beber. Tem que, inclusive, entender da arte de grandes armadilhas. E os meninos ficaram muito curiosos com isso. Já pensou como é que deve ser uma armadilha de um caçador? O que ele faz? Como ele prepara? Então, logo perguntaram: não tem uma história para contar? Conte uma história, conte uma história. E logo o griot contou essa história. Certa vez, uma tartaruga andava pela floresta a caminho de sua casa. Já estava bem tarde. Ela precisava se apressar porque a noite já estava caindo. E ela, como é bem devagar, até que de repente, muito distraída como sempre, a tartaruga acabou de cair no buraco. Um buraco que o tal caçador preparou uma grande armadilha para caçar uma fera, é claro. Mas a tartaruga caindo lá, ela tinha que logo resolver uma solução para poder sair imediatamente, antes que amanhecesse. E aí ela também viraria almoço dos aldeões. A tartaruga não sabia mais o que fazer. Ela olhava para um lado, olhava para o outro, pensava de um lado, pensava do outro e ela começou a perceber que o tempo estava fechando e que ela imediatamente tinha que sair dali. Mas o que ela poderia fazer? Ela ficou tentando encontrar uma solução. Afinal, se ela não achasse antes mesmo de amanhecer, poderia virar comida dos aldeões. Mas de repente, ela começou a ouvir algo mais estranho, minha gente. E sabe o que era? Era um leopardo.
leopardo. A tartaruga, imediatamente, quando viu aquele leopardo, não pensou duas vezes e começou a tagarelar. Ora, aonde já se viu? A uma hora dessas, o senhor entrando em minha casa? O que o senhor está fazendo aqui? Onde já se viu? Por acaso eu convidei o senhor por aqui? O leopardo, que estava olhando já todo assustado, acabou de cair de uma armadilha, ficou ouvindo a tagarela não parar de falar. Mas o senhor é muito petulante mesmo. Aonde já se viu o senhor bem aqui na minha casa? A uma hora dessas, aonde já se viu uma coisa dessas? Pode estar quando sair daqui, aonde já se viu? Olha, vá sair agora. E o leopardo, minha gente, cansado de ouvir aquela vozinha da dona Tartaruga não parando de falar, enquanto ele tentando encontrar uma solução daquele buraco ele poder sair, ficou tão irritado, mas tão irritado, que ele abocanhou a dona Tartaruga e pra fora do buraco ele jogou, bem longe dele. Como a dona Tartaruga ficou? A dona Tartaruga, pra fora do buraco ficou. Olhou o senhor leopardo rapidamente e seguiu seu caminho de volta para casa, contente. A gente é feito E assim, essa história chega ao fim. A história em que um griot conta para os meninos da aldeia e mostra pra gente o quanto é importante ser dono de muitas histórias e do saber, minha gente. Me conta uma história griot. A gente é feito de histórias, desde o tempo que inventaram a roda. Me conta outra, meu senhor. Me conta uma história griot. Me conta outra, meu senhor. Me conta uma história griot.